Tiago, capítulo 4, verso 17. Hoje nós vamos falar sobre, na série O Caminho para a Santificação, sobre santificando-nos do pecado da omissão. Mas antes de falarmos sobre o pecado da omissão, é importante nós entendermos o que significa essa palavra, né? Qual o sentido da palavra omissão. E deste modo, quando nós olhamos no dicionário, nós vamos ver que a palavra omissão ela tem o seguinte significado: é o ato ou o efeito de omitir, uma falta, uma lacuna, um esquecimento ou até mesmo um silêncio. O omisso é um adjetivo que revela a falta ou esquecimento. Em quem há omissão, não mencionado, falho, descuidado, negligente. E também tem o omitir, que aí é um verbo transitivo direto, que significa preterir, deixar de fazer, escrever ou dizer, esquecer, olvidar, deixar de lado, não mencionar ou até mesmo postergar, deixar para depois. E Tiago aqui ele vai falar da omissão. Omissão, para Tiago aqui, no caso, é pecado. Olha o que diz o texto lá. Tiago, capítulo 4, verso 17. Diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Para Tiago, como nós falamos, pecado é omissão. E também diz que é uma armadilha. Ele deixa implícito aqui que a omissão é uma armadilha para a vida do crente. Porque não adianta apenas saber o que nós precisamos fazer. Nós precisamos realmente fazer algo bom, algo útil. Porque se nós não fizermos o que é bom, se nós nos omitirmos, se nós deixarmos de fazer aquilo que nós precisamos fazer, se nós deixarmos para depois, nós também estamos pecando. É muito comum a gente falar: fulano de tal pecou, fulano de tal fez tal coisa, isso é pecado. Mas é difícil alguém ouvir falar de alguém que pecou porque deixou de fazer. Não é verdade? A gente associa o pecado com fazer algo errado. E aqui Tiago está falando: olha, não basta apenas não fazer o que é errado. Se você deixar de fazer o que é certo, você também está pecando. Não basta apenas andar certo. Você tem que fazer o que é certo. Então, esse é um tipo de pecado que ele pode ser recorrente na nossa vida. E muitas vezes a gente nem se perceber disso aí. Deixar de fazer o certo, ou deixar para fazer o certo em outro dia, procrastinação, deixar para depois, isso é pecado, como nos diz aqui Tiago, nesta importante carta. Quantos aqui já não pensaram, assim: eu vou deixar de fazer tal coisa porque tal coisa é pecado. E pensa, justamente que o pecado é fazer alguma coisa ruim. É fazer aquilo que desagrada a Deus. É fazer algo de errado. Tiago aqui ele dá um puxão de orelha na gente. Não adianta só deixar de fazer aquilo que é ruim. Você tem que fazer o que é bom. Se você não fizer o que é bom, você está pecando. Se você deixar de fazer o bem, você está pecando. Quantas vezes a gente deixa de fazer o bem? Sabendo o que pode fazer, sabendo o que pode ajudar, a gente deixa uma lacuna, deixa um vácuo, E existem coisas que eu e você também deveríamos estar fazendo e não fazemos. E se não fazemos, nós também estamos cometendo pecado. A omissão, na verdade, é um dos maiores pecados e um dos pecados mais perigosos para a vida do crente, porque a gente deixa de fazer alguma coisa e a gente não se dá conta disso.
né? Quando a gente deixa de falar de Jesus, por exemplo, e esse talvez seja um dos maiores pecados que nós cometemos, né? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos testemunhar. A palavra de Deus diz que nós temos que ser testemunhas. Então, se nós não estamos fazendo, nós estamos pecando. E aí, então, o pecado da omissão, ele nos torna cegos. Ele cega o nosso entendimento. Ele cega a nossa mente, ele cega os nossos olhos espirituais. Nos deixa sem esse entendimento de que nós também devemos agir naquilo que nós devemos fazer. Fazer a coisa certa. Muitos cristãos estão levando uma vida assim, meio deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Como diz aquele sambista, pagodista. E alguns falam assim, um dia eu vou levar a vida cristã a sério. Um dia eu vou me batizar. Um dia eu vou entregar os meus dízimos, as minhas ofertas. Um dia eu vou pedir perdão ou vou perdoar alguém que me feriu. Um dia eu vou usar o meu dom e o meu talento para Deus. Um dia eu vou fazer tal coisa. Um dia eu vou ser um grande evangelista. Mas a gente tem que lembrar que esse dia pode nunca chegar. Esse dia pode nunca vir. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Nós não temos nenhuma garantia sobre o que nos reserva o amanhã. A gente não sabe nem se, ao sair daqui, se no nosso caminho para casa, nós vamos chegar. Não é verdade? Então, por que deixar para depois? Por que ficar postergando, né? Por que ficar deixando isso aí para depois, se a gente pode fazer? Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos santificar do pecado da omissão. E para nos santificarmos do pecado da omissão, é necessário termos comunhão com Deus. Se a gente abrir nossa Bíblia lá em João, capítulo 15, nós vamos ver Jesus dando para nós uma importante lição. João capítulo 15, versos 4 e 5. Diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então aqui nesse texto, a palavra de Deus nos ensina, Jesus Cristo mesmo nos ensina, que nós devemos ter um relacionamento íntimo com Deus. Devemos estar ligados a Ele. Devemos ter a intimidade com o Senhor. E que não fazer isso também se torna pecado. Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nesse texto, Jesus nos ensina que para produzirmos frutos, nós precisamos estar ligados a Ele. Portanto, nós podemos entender que se não estivermos ligados em Cristo, se não mantivermos intimidade com o Senhor, nós não poderemos viver a plenitude do Evangelho. Não poderemos viver a plenitude do poder de Deus. Não poderemos sentir o mover e o agir de Deus na nossa vida. Não poderemos ser cheios com o Espírito Santo de Deus. Portanto, precisamos hoje sermos cheios. Precisamos hoje estar ligados. Precisamos hoje ser proativos nesse relacionamento com Deus. Precisamos fazer a nossa parte, né? Da semana passada estávamos falando sobre isso, né, Jason? E muitas vezes a gente sente que precisa ter mais intimidade com Deus, precisa ter mais tempo de relacionamento com Ele, de oração, de meditação na palavra, e muitas vezes a gente não consegue fazer. E eu vou dizer para vocês, não pense que porque eu sou pastor que isso é mais fácil para mim. Também não é. Isso aí é um esforço que nós fazemos. Se nós não nos esforçarmos a isso, se nós não buscarmos esse relacionamento e essa intimidade,
a nossa carne vai vencer. Porque a nossa carne, ela milita contra o Espírito. E ela sempre vai tirar de nós esse prazer de estar em comunhão com Deus. A nossa carne, ela sempre vai tentar oferecer algo que aparentemente é melhor do que o nosso relacionamento com Deus, quando na verdade o melhor é nós termos intimidade com Deus. O que passar disso é vaidade, o que passar disso são coisas que realmente não trazem a satisfação plena, porque a verdadeira satisfação está em realmente meditarmos a palavra de Deus, está em termos intimidade com Ele, em viver para Ele. E é impossível nós vivermos uma vida de comunhão com Deus sem buscar a sua presença, sem fazer a vontade dEle. Muitos crentes vivem uma frieza espiritual ou uma falsa espiritualidade simplesmente por desprezarem o estudo da palavra de Deus, por desprezarem ter um momento diário de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, de viver realmente uma vida de intimidade, de relacionamento profundo, de oração, de realmente desejar ter Deus em sua vida. Como é triste, né? A gente deixar o mais importante para depois. Como diz o pastor Neil Barreto, nós precisamos fazer da coisa principal a coisa principal. E o principal é buscar a Deus, é ter intimidade com Ele. Muitas vezes, nós cristãos temos nos omitido e negligenciado no momento de intimidade com Deus, de comunhão com Ele. E infelizmente, às vezes, nas nossas atividades diárias, os entretenimentos mais diversos, né? Hoje a gente vive na era do entretenimento, seja através da internet, né? Das redes sociais, dos filmes, dos seriados, enfim, tantas coisas que enchem o nosso dia, tantas coisas que têm tomado o espaço e o tempo que deveria ser dedicado exclusivamente ao Senhor. E em muitos casos nós nos omitimos em também testemunhar do amor de Deus. Não podemos permitir que isso realmente faça parte da nossa vida. Talvez, se Spurgeon vivesse hoje, no nosso tempo, ele tivesse as mesmas dificuldades que nós. Quem sabe tinha algumas dificuldades também, né? Naquela época as coisas também não eram fáceis. Andar no lombo de cavalo, né? Às vezes dias até chegar numa vila para poder falar do amor de Deus ou qualquer coisa assim. Então, mas ainda assim ele reservava tempo para ter um relacionamento com Deus. E assim nós também podemos fazer isso hoje. Podemos gastar pelo menos meia hora por dia, no mínimo. Isso é o mínimo, né? Para nós lermos e meditarmos a palavra, para nós orarmos a Deus. Então, se nós omitirmos isso, nós estamos pecando. Precisamos santificarmos do pecado da omissão no nosso relacionamento com Deus. Em muitos casos, nós deixamos de testemunhar de modo mais efetivo e de mais consistente. Deixamos de falar daquilo que Deus fez em nossa vida. Se os irmãos têm acompanhado aí os vídeos que nós temos enviado pelo WhatsApp e também no Facebook da igreja, os irmãos vão ver que o pastor Sam Tipti está nos ensinando, né, modos de testemunharmos do amor de Deus, modos de testemunharmos daquilo que Cristo fez em nós. E tem sido bastante edificante para mim ouvir aquilo que o pastor Sam tem ensinado. Então é algo que é fácil de viver, é algo que é fácil de fazer. Só que muitas vezes a gente deixa para depois, né? A gente acha, alguém vai falar. E a gente deixa de falar para aquela pessoa que a gente mais ama, né? Para aquela pessoa que às vezes está do nosso lado. Então nós não podemos nos omitir de testemunhar do amor de Deus de forma consistente, por não termos às vezes experiências diárias com o Espírito Santo, por não termos às vezes a capacidade ou o desejo de viver realmente essa intimidade, de testemunharmos isso para outras pessoas. E aí então, quando nós deixamos de ter essa intimidade,
nós nos tornamos responsáveis pela condição de perdido daqueles que partem dessa existência sem ter um relacionamento pessoal com Cristo. Quantas pessoas já partiram do nosso lado, já deixaram essa vida e nós não falamos do amor de Deus? Quantas pessoas já morreram e que estavam bem próximos de nós e nós poderíamos ter falado do amor de Deus para elas e simplesmente deixamos passar porque achamos que alguém ia falar, e aí então nós nos omitimos. Quando Deus fala para Ezequias, olha, se eu disser para você, alerta o sujeito ali, e você deixar de fazer e ele morrer no seu pecado, eu vou requerer o sangue dele das suas mãos. Ele vai para o inferno, mas o sangue dele eu vou requerer das suas mãos. Agora, se você falar e ele morrer sem se arrepender, aí você está livre. Então, quantas vezes nós temos deixado de falar? Temos sido omissos no nosso compromisso de testemunhar. Nós não podemos ser omissos no nosso relacionamento com Deus. Também não podemos ser omissos em apresentar Jesus àqueles que estão perdidos. Em segundo lugar, nós precisamos nos santificar do pecado da omissão. E para nos santificarmos do pecado da omissão, é necessário nós exercitarmos também os nossos dons. E lá em Efésios, capítulo 4, versos 7 e 8, Efésios 4, 7 e 8, diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ainda o verso 11 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12: Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E o verso 15 continua dizendo: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós precisamos nos santificar do pecado da omissão e por isso exercitarmos os nossos dons. Nem todo mundo tem dom de evangelista, mas podemos testemunhar daquilo que Cristo fez em nós. Nem todo mundo tem o dom da música, mas podemos louvar a Deus. Agora, aqueles que têm o dom têm responsabilidade dobrada de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. O Senhor, ao nos resgatar do pecado, nos cobriu com a sua graça e nos capacitou com dons e talentos. Talentos esses muitas vezes especiais, para que haja crescimento no corpo e crescimento no reino. E nesse texto nós podemos perceber que o Senhor, Ele dá a cada pessoa capacidades especiais, de modo que possam suprir as necessidades do corpo, ou seja, a igreja. Talvez você olhe para você e fale assim: mas eu não sei nem qual que é o meu dom. Mas a gente pode buscar a Deus para descobrir qual que é o dom. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim: poxa, aquela pessoa, o que está fazendo na igreja? Está ali só para enfeitar. E às vezes é uma pessoa que está ali orando, é uma pessoa que está testemunhando, é uma pessoa que faz tantas coisas, mas que não aparece. Mas o dom dela está sendo exercido. E aí eu pergunto: será que o seu dom, aquele talento especial que Deus te deu, você tem exercido realmente para crescimento do reino? Tem aqueles que têm o dom da comunhão, Faz todo mundo se sentir bem recebido, bem aconchegado, Uma coisa que o Jason falou: olha, quando eu cheguei aqui nessa igreja, uma das coisas que eu mais gostei foi do acolhimento, foi de ser bem recebido. E às vezes a gente tem deixado isso aí de lado. Esses dias o Jason reclamou, falou assim: pastor, parece que a gente tem esquecido desse acolhimento, de
fazer a pessoa se sentir bem, mas é algo que nós precisamos fazer, é algo que nós podemos fazer, né? Fazer as pessoas se sentirem à vontade. Então, que nós possamos realmente exercer o dom e os talentos que Deus nos deu, nos capacitou, para que haja crescimento do reino, para que haja crescimento da igreja. E neste texto, então, nós podemos perceber que Deus ele tem dado capacidades especiais para cada pessoa. Ele tem dado capacidades especiais para todos nós. Basta que nós realmente descobramos qual que é o nosso dom. Basta que nós busquemos no Senhor descobrir o que é que nós podemos fazer para que a igreja cresça, para que o reino cresça, para que as necessidades da igreja sejam supridas. E assim nós podemos perceber a importância de cada um individualmente. Até mesmo daquele que para nós parece que nada acrescenta no reino. Porque ele também tem uma função específica. Ele também tem uma função e é importante no reino. Assim nós não podemos nos omitir, não podemos nos esquecer diante de tão grande obra, pois quando nós nos omitimos, quando nós deixamos de lado os nossos dons, os nossos talentos e as funções que Deus nos deu para exercer no corpo, nós estamos pecando. Deus nos chama para servir. Deus nos chama para exercer as capacidades especiais que Ele nos deu. Deus nos deu para sermos atuantes, nos deu dons para sermos atuantes na sua obra, para que nós possamos executar as mais diferentes funções em amor e por amor. E eu vou dizer uma coisa, quando nós deixamos de exercer o nosso dom, nós sobrecarregamos outras pessoas, porque a outra pessoa vai ter que exercer aquele dom que nós deixamos de lado. Então nós precisamos realmente exercitar o dom que Deus nos deu, pela simples alegria de servir a Deus, de servir a igreja, de servir ao reino. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa por birra, por pirraça, por não concordar com esse ou com aquele, nós estamos pecando porque estamos nos omitindo. Estamos pecando porque estamos deixando de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Porque estamos pecando porque às vezes nos achamos superiores ao outro e não temos a humildade suficiente para reconhecer que todos são importantes. E aí então, quando nós desempenhamos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, isso começa a nos encher de alegria, encher de prazer, simplesmente por saber que somos úteis de alguma forma. Úteis na obra do Senhor, úteis no reino. E quando nós nos dispomos ao serviço e nos dispomos a desempenhar as tarefas e a desenvolver os nossos dons e talentos, nós vencemos o pecado da omissão. E aí então Deus acrescenta mais dons e talentos, né? Ele acrescenta mais capacidade para nós. Eu tive um pastor que ele sempre falava assim, que quanto mais peso a carroça suporta, mais a roda canta, né? Quanto mais peso o carro de boi leva em cima, mais a roda canta. Em outras palavras, ele queria dizer assim, olha, quanto mais coisas você fizer, quanto mais aperto você vai fazer, se passar, pode ter certeza que você vai desempenhar aquela função e mais o nome de Deus vai ser glorificado. E aí então, vira e mexe, ele chegava com alguma coisa na mão para fazer. Aí eu falava, pastor, eu já estou com tanta coisa para fazer, já estou tão sobrecarregado. Mas aí ele falava assim, quanto mais o carro de boi tem peso em cima, mais a roda canta. Então, vamos para cima, vamos fazer. E a gente fazia com alegria, né? Porque a gente sabia que o que a gente fazia era para a glória de Deus. Não era para o nosso engrandecimento pessoal, mas era para que o nome de Deus fosse glorificado. E realmente é maravilhoso quando a gente vê as coisas acontecendo, porque nós nos dispomos a fazer. Porque nós pegamos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Não podemos nos omitir. E então, Deus também se alegra quando nós fazemos aquilo que Ele quer que nós façamos. Agora, se nós ainda não descobrimos quais são os nossos dons e talentos, nós devemos pedir a Deus que Ele nos revele, que Ele fale para nós, que nós precisamos fazer. E pode ter certeza, meu irmão, se você pedir com fé, Deus vai revelar o seu dom, o seu talento. Ele vai mostrar o que Ele quer que você faça. E aí, então, é desta forma que nós vamos vencer o pecado da omissão.
vamos vencer o pecado que muitas vezes tem nos escravizado. Né? Romanos capítulo 6, verso 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Em outras palavras, olha, se você fizer aquilo que Deus quer que você faça, você não vai viver mais dominado pelo pecado. Ainda Hebreus 4:1 diz: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Então, nós precisamos nos esforçar para fazer realmente aquilo que importa. Peçamos, então, para que Deus tire de nós toda timidez, toda vergonha, que nós realmente possamos exercitar o dom que Deus nos deu, a capacidade que Ele nos deu, para que então o nome dEle possa ser glorificado em nossa vida. Em terceiro lugar, para nos santificarmos do pecado da omissão, é necessário nós sermos diligentes e íntegros. Lucas capítulo 12, verso 35 até o verso 40, nos traz uma lição também importante do Senhor Jesus para a nossa vida. O Lucas 12, 35 a 40 diz assim: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Um motivo a mais para nós não sermos omissos, porque a gente não sabe qual é a hora que Deus vai nos chamar. A gente não sabe qual será o momento em que nós havemos de nos encontrar com Deus e prestar contas a Ele. Nós somos servos do Senhor e nós temos então uma grande responsabilidade diante dele. Não apenas diante de Deus, mas também diante da sociedade. Temos uma grande responsabilidade diante da igreja. Temos uma grande responsabilidade diante das nossas famílias, diante dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. Por isso nós precisamos viver cada momento como se a vinda do Senhor fosse a qualquer momento, como de fato é. Já parou para pensar que a vinda de Jesus Cristo pode ser daqui a 1 minuto? Pode ser que demore 1000 anos? Pode, mas pode ser que seja daqui a pouco. A gente não sabe. Então a gente tem que viver a cada momento da nossa vida como se Jesus voltasse agora. Não é como se ele voltasse amanhã, é como se ele voltasse agora. Se Jesus voltasse agora, será que ele nos surpreenderia? Ou será que ele nos acharia diligentes? E aí então, nós que somos líderes, aqueles que são professores, aqueles que têm funções na igreja, cargos na igreja, em especial recebem uma responsabilidade muito maior, uma responsabilidade muito grande diante do Senhor. Devem viver sempre em busca de uma purificação especial, ampla e profunda, de modo a serem exemplos para as pessoas que os cercam. Lucas 12, 48, finalzinho, 12, 48 diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, quanto mais conhecimento nós temos da vontade de Deus e deixamos ela de lado,
mais nos será cobrado. Seremos dignos de muitos açoites. Eis aí um dos motivos para nós nos purificarmos do pecado da omissão, nos tornarmos dignos de entrar no reino de Deus, nos tornarmos dignos do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Não pelo nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo, mas também por fazermos a vontade de Deus, por realmente deixarmos de lado o pecado da omissão e nos santificarmos para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. E outras pessoas possam conhecer o grande e maravilhoso amor de Deus. E aí então torna-se necessário que tenhamos uma intensa vida de comunhão com Deus, porque nós não sabemos a hora em que virá o nosso Senhor. Assim como Jesus conta nessa parábola do servo vigilante, nós não sabemos se Jesus há de vir de manhã, de tarde ou de noite. Nós não sabemos se ele virá amanhã ou daqui 1000 anos. Por isso nós precisamos estar vigilantes agora. Devemos também sempre obedecer às ordens do Senhor, no momento em que Ele nos fala, sem ficar demorando em obedecê-lo. Lucas 12:47 diz: aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Precisamos realmente fazer e obedecer às ordens do Senhor no momento em que Ele nos fala. Se Ele pedir para fazermos algo, que nós façamos, para que o nome dEle seja glorificado, para que Ele não venha requerer das nossas mãos o sangue daqueles que se vão sem terem ouvido falar do amor de Cristo. Portanto, integridade e diligência devem sempre ser parte integrante da vida diária do servo do Senhor. Para concluir, não deixe para depois. Faça o que tem que ser feito hoje, agora. Note o conselho de Salomão: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volte amanhã, e então te darei, se o tens agora contigo. Provérbios 3, 27 e 28. Se você pode gastar a sua vida tentando adquirir, você pode até gastar a sua vida tentando adquirir coisas, buscando prazer, ficando sentado quietinho, sendo omisso. Ou você pode gastar a sua vida se envolvendo num relacionamento mais profundo com Deus, se envolvendo em exercitar os seus dons e talentos, se envolvendo na obra de Deus, de modo que o reino dele cresça, se envolvendo numa vida diligente, numa vida de temor e de consagração total a Deus. E aí fica uma pergunta para nós, né? Qual que é a nossa opção? O que é que nós vamos fazer? Queremos ser considerados como pecadores por causa da nossa missão? Creio que não, né? Creio que todos nós aqui queremos ser considerados servos aprovados. Então, meus irmãos, nós não podemos ser omissos. Precisamos colocar as mãos no arado e não olhar para trás. Porque a palavra diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto. Possamos, então, nos dedicar ao Senhor e a buscar a presença dEle. Amém? Deus nos abençoe.